Eu queria te perguntar, assim, que Financitec que, pô, saiu do zero para conseguir conquistar clientes ali num período relativamente rápido, já teve o M&A com a Cellcoin, mas acho que eu queria saber desse período, assim. Como é que foi ganhar a confiança de instituições? Assim, cara, sei lá quem que são esses caras e eu vou confiar essa demanda regulatória que pode me entubar aqui amanhã, então eu vou confiar nesses caras. Como é que era a conversa de venda, de conquistar um cliente num período tão curto ali de tempo? Nossa, passa um flash aqui na cabeça. Nessa época eu não estava olhando 100% para vendas. Eu estava olhando bastante para operação, praticamente gerenciando a engenharia, dia a dia, ajudando a codificar e tudo mais. E o Danilo fazendo mais o front, vendas, me chamava, aí a gente fazia as apresentações juntos, via o que tinha e o que não tinha. Eu que preparava ali os decks de apresentação, até às vezes, muitas vezes imaturo, né? Porque o ecossistema na época ainda estava imaturo. Sim, um monte de especificação nem existia. E a gente estava ali costurando algumas perninhas para poder apresentar algo razoável, né? Algo viável. Mas eu lembro, assim, para fechar o primeiro cliente, foi uma conversa de WhatsApp ali que eu mandei pro pessoal ali do cliente. Falei, libera 3 máquinas para mim que eu vou instalar. Não, a gente não fechou o contrato. Falei, cara, libera 3 máquinas, eu vou instalar. Deixa que eu vou fazer funcionar. Aí a gente vai certificar vocês já no ambiente de vocês. Não, mas a gente tem que fechar o contrato, eu não sei se eu consigo. Falei, então corre aí, pede a bênção, vê se você consegue criar um ambiente apartado, que eu vou subir e vou instalar e a gente vai fazer acontecer. Aí eu lembro de chamar o Dani e falar, mano, fiz uma loucura. Falei, o quê? Eu falei, fechei um cliente sem contrato. Aí ele me olhou, o que Era você fez? só a primeira delas. Ele falou, o que você fez? Eu falei, cara, libera a máquina que eu vou instalar. Ele falou, então beleza, então vamos. Deu certo? Falei, acho que vai dar. Aí deu certo, liberaram a máquina, a gente instalou, entrei com a equipe, custo nosso, assim, no risco, porque se não funcionasse, nosso acordo era esse. Se funcionar, a gente vai pro contrato, se não funcionar, esquece. A gente se abraça aí algum dia, toma um café e dá risada. Né? Chora junto. Chora junto Beleza. e é isso. E, putz, deu certo. A gente certificou, fomos para a segunda certificação e foi assim. Essa época eu lembro de novo, né? Varando algumas noites ali com a equipe, desesperado para fazer o negócio rodar, sem conseguir comer direito, a galera toda cansada. Mas foi fantástico, assim, uma história bonita. Teve aquele case do Open Finance em 48 horas, né? Nossa senhora, sexta-feira a ligação. Pra segunda, né? Era sexta-feira a ligação e esse case a gente contou, inclusive, com o parceiro. Sim, como é que coloca essa quantidade, né? E eu acho que é um negócio interessante, assim, como é que a Financitec, vocês têm um match muito forte, cara, com o que está acontecendo com essas linguagens, assim, até como eu não sou de tecnologia, às vezes fica difícil até eu entrar no detalhe do porquê que em alguns momentos alguns players podem encontrar uma dificuldade na implementação e etc. E o que traz de tão diferente assim para... Pô, vocês estão sempre, né, tirando o certificado primeiro, resolvendo estar em cima ali do detalhe para pensar no cenário de por que numa implementação pode dar um problema ou outro. Onde é que você acha que está o... Óbvio, né, dentro do que você puder contar, mas o segredo, o diferencial, onde é que está... o que é de diferente para facilitar trabalhar com essa tecnologia, assim, sabe? Para conseguir atender as certificações, porque você vê que, cara, a disponibilidade ainda é um problema do ecossistema, né? Tem alguns players que estão funcionando por mais tempo do que outros, né? Como é que você vê essa diferenciação? Esse é um tema amplo, né? Se a gente pensar, tem players mudando a estratégia e, de certa forma, acaba quebrando um pouco dessa interoperabilidade. A gente vive investigando o porquê e a gente vai descobrindo novas coisas. Mas eu acho que, assim, primeiro eu acho que as pessoas aprenderam a fazer, né? Então, entender sobre o ecossistema e o porquê e como ele funciona é o primordial.
Então, até hoje, a gente tem conversa com algumas empresas, principalmente fora do Brasil, que a conversa ainda está parada no técnico, né? Está ainda parada no gateway e no Authorization Server. E eu sempre começo a nossa conversa dizendo, eu não vou te vender um gateway e não vou te vender um Authorization Server, vou te vender uma solução. E eu vou te explicar o porquê que a solução funciona e como ela funciona. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. A gente aprendeu a falar sobre isso e a entender sobre isso. Então, as pessoas aprenderam a fazer isso aqui no Brasil. A segunda coisa é, a gente aprendeu que não adianta só fazer o by the book, só o que está na spec. Porque muitos ainda não estão com a spec 100%. E alguns mudam as specs. E no começo era assim. No começo a gente falava para os clientes assim, não, mas eu não estou funcionando com a instituição A. A gente olhava no log e falava assim, a instituição A está errada. Não, mas o que eu tenho que fazer para funcionar? Ligar para eles e falar para eles arrumarem. Não, mas eles não vão fazer isso. Tá bom. Deixa eu chumbar alguma coisa do meu lado para funcionar. Então, assim, e falar que isso Vamos parou... dizer assim, se a instituição A é um S1 gigantesco... E que era, né? Vai, S1. Vai afetar seus clientes todos, e aí... Exatamente. Aí é uma opção, né? Entre fazer o certo ou fazer o funcionar. Exato. A gente fazia funcionar. E aí falar que isso mudou até hoje? Não mudou. A gente ainda tem que fazer isso até hoje. Acontecem casos aí. Essa semana aconteceu um caso, quebrou. A gente estava tentando descobrir por que quebrou a comunicação. O cliente reclamou, olha, não estou conseguindo mais operar com um cliente tal, com a instituição tal. A gente vai ver no log e descobre, olha, o cara mudou, o cara fez alguma coisa ali que não está legal. A gente está vendo o log aqui, teve uma migração, alguma coisa que não rolou bacana. E a gente vai ver, putz, entendemos o que aconteceu, a gente tem que chumbar do nosso lado alguma estratégia, ou às vezes é uma estratégia que envolve até um bate-papo entre os players. Isso aconteceu muito no começo, a gente entrar em várias reuniões com todas as instituições juntas, tentando testar dos dois lados, e aí ficava um jogo, não, mas o erro é teu, você não poderia ter feito isso. E a gente discutia a spec com os caras, era muito legal. Porque aí falava assim, mas você não poderia, tá vendo aqui o que você fez? Isso não tá na spec. Aí abrir spec, ó, tá vendo aqui como que tá dizendo? Isso aqui você tinha que ter feito dessa forma. E aí o cara falava, legal, então eu vou corrigir, amanhã a gente testa de novo. Então a gente se ajudou muito, né? E eu acho que esse é o espírito que fez dar muito certo, sabe? E os nossos clientes contarem conosco para fazer isso deu muito certo. Legal. Então a confiança de que não importa a situação, a gente já tá lá para apoiar. E tem um efeito de rede também, né? Porque... uma vez que você tem uma carteira de clientes, você tem um aprendizado ali, você já conseguiria, em tese, aplicar para todos, para manter todos disponíveis, né? Todos estão no mesmo ecossistema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, e isso é muito amplo, né? Porque a gente viu outros players tentando dar um passo maior, né? Ou seja, olhar o ecossistema, mas tentar olhar muito para o futuro. Isso foi uma coisa que, para nós, eu acho que foi um segredo do nosso sucesso. A gente identificou... Todas as vezes que nós demos um passo um pouco maior, a gente identificou isso muito rápido. Dizendo assim, cara, eu gosto de pegar um produto mal acabado ou uma ideia mal acabada, dizer que está quase lá, e testar o pitch com alguns clientes. Aí eu consigo pegar a maturidade daquele cliente. Muitas vezes o cliente falava assim, putz, isso é animal o que você está fazendo aqui, é animal. Mas assim, isso aqui para mim, cara, ainda está distante por causa disso. Aí eu testava com o segundo. Mais para frente. O segundo falava a mesma coisa, eu testava com o terceiro. A hora que o terceiro falava a mesma coisa, eu falava, gente, padrão, não adianta. Step back, a gente precisa fazer essa etapa primeiro. Estamos dando um passo a mais. Então, isso também foi muito legal. Então, a gente acabou dando alguns passos a mais. Né? Não vamos dizer que a gente nunca só acertou, a gente errou muito e muito. Não, é igual crédito. Se você não está errando, você está tentando pouco. Né? Exatamente. Tem que ter uma dose saudável ali de... Nossa, a gente errou demais. A gente errou demais, mas eu acho que a grande vantagem é que a gente identificou que nós erramos rápido e voltamos para a prancheta bem rápido. E eu acho que os acertos foram melhores, assim, foram grandiosos no meio desses caminhos, né?